O Apocalipse apresenta Jesus trazendo o juízo de Deus. E o juízo de Deus começa a partir da sua própria casa. O Senhor começa com as cartas às 7 igrejas. As 7 igrejas estão todas num país que hoje se chama Turquia. E é ali, na Turquia, que nasce o rio Eufrates. O Apocalipse diz que a 6ª taça foi derramada sobre o rio Eufrates, fazendo o rio secar. O rio Eufrates nasce na Turquia e depois ele passa cortando pelo meio da cidade de Babilônia. Quando o rio Eufrates seca, isso significa que o Espírito Santo se retira das igrejas. O rio Eufrates simboliza as 7 igrejas na sua nascente e também simboliza a Babilônia. E também relacionados às 7 igrejas estão os 7 montes nos quais a Babilônia está sentada. Babilônia, a grande cidade, que representa o conjunto das 7 igrejas caídas. Depois que o rio Eufrates seca, aparecem 3 espíritos semelhantes às rãs que vão operar milagres, trabalhar no sobrenatural para enganar as pessoas, levando-as até a região do Armagedon, onde acontece o juízo final. Certamente que esses espíritos vão usar a astúcia de bruxos para fazer isso. O livro diz também que haverão 2 profetas que vão lutar contra o trono da besta. Eles estarão também praticando sinais sobrenaturais. Então fica claro que o Armagedon será uma luta entre bruxos e profetas, dentro do sobrenatural. Como fez Moisés no Egito, Moisés fazia água virar sangue, os bruxos também faziam. Moisés fazia a vara em cobra, os bruxos também tinham a capacidade de fazer. Então, qual será a diferença entre bruxos e profetas? Se ambos vão trabalhar com o sobrenatural, como é que a gente vai saber quando é um bruxo e quando é um profeta? É muito fácil. O profeta, ele tenta cumprir aquele negue-se a si mesmo de Jesus Cristo. Ele renuncia a todos os prazeres, os seus desejos da carne, em favor da sua consagração, em favor da busca da verdade e da vontade de Deus. Enquanto o bruxo não, ele quer fazer de Deus o seu servo, colocando-se no lugar de rei. Ele não renuncia a nada, não renuncia à gula, aos prazeres da carne. A força do bruxo está na carne. O livro diz que é por dentro desses leitos secos do rio Eufrates que vão passar os reis que vêm do Oriente para serem congregados na batalha do Armagedon. E é por dentro deste cristianismo sem o Espírito de Deus que virão outros espíritos para entrarem nos corpos das pessoas. As pessoas dentro do cristianismo e usando a palavra de Deus estarão guerreando contra Cristo. Usando a palavra de Deus, assim como Satanás no deserto usou a palavra para guerrear contra Cristo. Muitos púlpitos das igrejas têm se transformado em picadeiro, onde os pastores escarnecem usando versículos da Bíblia. O escárnio é próprio da Assíria. O rei da Síria escarnecia da palavra de Deus. A outra força da carne em que a rã se apoia para enganar os cristãos é a emoção. As rãs jogam uma alta dose de sentimentalismo nas pessoas. As emoções são representadas na Bíblia pela água. A Babilônia está sentada sobre as muitas águas e o dragão joga água da sua boca para derrubar a mulher que vai subindo, ou seja, a pessoa que está subindo na sua espiritualidade, então ela é derrubada pelas suas emoções. Há pessoas que pensam erroneamente que
O Espírito de Deus se revela através da emoção. Mas qualquer artista pode jogar emoção nas pessoas. Por isso a figura da rã deve ter sido usada por causa da transformação que ela sofre no seu corpo. Assim como o artista se transforma, jogando emoção nas pessoas para fingir que aquilo é o Espírito de Deus. E também o pedestal da arrogância, da soberba, onde tem sido pregado que Deus vai te exaltar o tempo todo. Na verdade, o Senhor quer nos humilhar para que a gente possa entrar na porta do céu, que é bem estreita. O pecado da soberba, ele é relacionado a Sodoma e Gomorra. A soberba leva à loucura. Quando Nabucodonosor estava soberbo, ele ficou louco. Foi tirado o seu entendimento. Um profeta é um mensageiro do juízo de Deus. Quando lemos os livros dos profetas, nós achamos várias sentenças contra as nações. E por isso, um profeta precisa estudar. Ele tem que saber qual é o plano de Deus para cada nação. Porque a espada de 2 gumes, da qual fala o Salmo, ela é a palavra de Deus, que não volta vazia. E o profeta deve se limitar apenas a dizer o juízo escrito. Ele não pode falar nada de si mesmo, senão apenas dizer o que Deus já determinou. Um profeta deve compreender também os enigmas espirituais, passados através da tipologia das figuras. Quando José interpretou o sonho do faraó no Egito, acerca das 7 vacas gordas e das magras, ele sabia que a vaca e o boi são símbolos da prosperidade no Egito. E daí ele concluiu que viriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O profeta precisa não só entender as escrituras, onde estão revelados os costumes dos hebreus, mas também conhecer a mitologia dos povos, onde estão os enigmas e os símbolos do mundo espiritual. O profeta precisa saber também sobre portais no tempo. Quando o profeta Elias foi ser arrebatado, ele passou por 2 cidades. E os filhos dos profetas que estavam naquelas cidades diziam: olha, Eliseu, o Senhor vai levar Elias hoje. E o profeta Eliseu dizia: eu também sei, calem-se. Então, por que eles sabiam? Eles deveriam ter estudado muita coisa para poder chegar àquela conclusão de quando o Senhor levaria Elias. E assim nós também temos que estudar. A gente precisa saber do que Moisés sabia quando estava no Egito. Porque essa fase do juízo de Deus, da ressurreição dos mortos e do arrebatamento vai ser muito parecida com a fase em que os hebreus saíram do Egito. Quando Moisés transformava água em sangue, os bruxos também faziam. Quando Moisés transformava a vara em cobra, os bruxos também faziam. Mas para os magos do Egito, faltava ainda uma coisa que Moisés tinha e que eles não tinham, que era o temor do Senhor, o poder de Deus. Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, todo profeta precisa ter a teoria, que é o conhecimento da ciência, das Escrituras, e também ter a prática da convivência com o Senhor, porque é Ele quem dirige os passos do profeta, é o Espírito de Deus que move os profetas. Então nós precisamos ter a ciência, a sabedoria da palavra e também o poder de Deus. Os espíritos das rãs também tentam desanimar alguns profetas acerca do juízo de Deus, citando aquele versículo de Jesus: não julgueis para não serdes julgados,
Mas um profeta não vai julgar nada. Ele apenas vai ministrar um juízo feito por Deus há muitos séculos atrás.